explicar a medida que foi publicada hoje no Diário Oficial? Qual em delas? relação às rodovias federais, em que o presidente Bolsonaro tinha dito que não quer mais saber de fiscalização com radar nas rodovias federais. Eu respeito a posição do presidente, afinal de contas ele é o nosso presidente. Né? O presidente Bolsonaro é a posição pessoal dele e que há divergência de alguns setores, inclusive do próprio Congresso. Né? Há deputados que não concordam com essa medida. Eu mesmo respeitando, mas já penso ao contrário. Eu continuo defendendo os radares. Não há como o Estado do Rio Grande do Sul não ter radares nas rodovias federais. E como o DAI, hoje como secretário de Transportes, em especial nas rodovias estaduais, que inclusive já está sob um processo de edital no DAI, para que possamos voltar a ter os pardais, as lombadas eletrônicas. Nós acreditamos, e eu acredito, que o radar contribui e muito, né, para o condutor. É fundamental para que possamos salvar vidas. Pois eu queria lhe perguntar também em relação aos pardais. Eles estão totalmente desativados até quando? Quando é que a gente pode vislumbrar a reativação, um novo contrato e quantos pardais, quantas estradas? Sim, nós temos aí diversas estradas no Rio Grande do Sul que detêm a questão dos pardais. Já está num processo de licitação para abertura nos próximos dias, ainda no decorrer do mês de agosto. Agora o edital estará sendo lançado para que as empresas interessadas participem. É o edital público que será licitado e retomada a condução. Acreditamos que nos próximos 30, 45 dias esse processo já está concluído. Ele é de fundamental importância para a continuidade dos pardais, que nós, o próprio governador Eduardo Leite, tem dito a permanência dos pardais nas rodovias do Estado do Rio Grande do Sul. E o próprio governador tem defendido, né, mesmo respeitando a posição do presidente, mas aqui no Rio Grande do Sul nós defendemos a manutenção dos pardais. Secretário, queria que o senhor falasse um pouco sobre essa entrega do programa Acessos Municipais que foi feita hoje, que isso representa para o desenvolvimento do Estado. O governador Eduardo Leite, juntamente conosco, lançamos 8 acessos municipais. Não é apenas a questão da construção dos acessos municipais. São 8, sim, não. São 8 acessos municipais a serem executados, que se dá a ordem nisso. Nos próximos 15 dias as obras devem iniciar, com uma conclusão em média de 6 meses para a sua conclusão. Claro que vamos depender das intempéries, do tempo, mas em média 6 a 8 meses no máximo deveremos ter todos os 8 acessos municipais concluídos. Isso representa crescimento, desenvolvimento, mexe com a autoestima das pessoas, ela traz a empregabilidade. Ele não é o acesso, é o que ele representa para a cidade e para a região. Certamente uma obra sonhada por muitos, sem demérito nenhum aos governos que passaram. Todos deram a sua contribuição, ou na elaboração do projeto, ou no início de obra, enfim, todos deram uma demonstração, sim, que queriam executar, mas infelizmente, pela crise do Estado, a falta de recursos, muitas dessas obras ou não iniciaram, ou iniciaram e pararam, e o governador Eduardo Leite definiu como prioridade. E nós, enquanto secretário, definimos sim, que além desses teremos outros projetos, junto à bancada gaúcha federal, junto ao Senado. O governador elencou como obras prioritárias, além de recuperação de rodovias, os acessos municipais, que traz sim de muito para os municípios. Certamente nós vamos presenciar em breve que as cidades voltam a crescer, a desenvolver, enfim, há toda uma questão de logística, por escoamento de produção, que certamente vai mudar, do início ao fim. Isso traz para a região muito desenvolvimento e muito crescimento, porque muitos deles eram acessos de 10, 15 quilômetros e que alguns faltam 4, 5, 6, 7 quilômetros. Então não há como o Estado deixar uma obra no meio. O que o governador define é que toda obra que nós iniciamos, vamos entregar. Este é o ponto fundamental. E vamos na busca de recursos para fazer outros acessos. O senhor falou em desenvolvimento. Lá na Sertão Santana, na região Centro-Sul, é uma cidade que tem muita irrigação de arroz e tudo. E muitos empresários tinham medo de ir para lá por não ter asfalto, porque a estrada daquele jeito. Com a cidade tendo asfalto, eles vão para lá. Vai crescer e o Estado vai ganhar também com isso, né? Muito. Nós acreditamos em muito. Sertão Santana será um desses exemplos, que com os acessos municipais, este inclusive, ele trará desenvolvimento, não apenas para a região, mas para a cidade, não apenas na questão do arroz, como outras atividades. Enfim, a cidade ganha na autoestima, no desenvolvimento, a região ganha a sociedade, porque afinal de contas também a sociedade percebe aonde está indo o seu dinheiro, porque quem está pagando essa obra não é o secretário governador Eduardo, quem paga essa obra é a sociedade, por intermédio dos seus impostos. É fundamental que ela perceba que o seu dinheiro está sendo sim empregado em algo que ela defende, é ter o direito ao seu acesso.
Lá o sonho da população era ter esse asfalto. A gente conversou muitas vezes com o prefeito e ele sempre demonstrou muita vontade de inaugurar ainda no governo dele. Então podemos dizer, o senhor poderia dizer para essa população que o sonho hoje se tornou realidade. Sim, é um sonho que vira realidade, nós não temos dúvida nenhuma. E este também é feito por muitas mãos, pelo intermédio da administração, prefeito, vereadores, sociedade, governo do estado. É um somatório de esforços e que agora vira realidade e que nós temos como objetivo que no prazo aí, em média de 6 a 8 meses, que a obra já esteja concluída. E agora, aproveitando já que estamos com o senhor, sai um pouquinho do sertão indo para Espanha, Eldorado e Guaíba. Tem a estrada do Conde. Uns dizem que é do estado e outros dizem que é do município. O senhor, como secretário, que o senhor diria a essa população de lá? É que, na verdade, são dois sentidos. Há um trecho que, sim, ele é DAIR, outro estrado que não. Então, há uma discussão junto ao DAIR para que a gente possa fazer análise, assim, de quem é esta responsabilidade, para que possamos, entre Poder Público Municipal, Estado e, se for o caso, outras entidades ou outros envolvidos, que possamos definir de quem é a responsabilidade para que se faça a manutenção da estrada. Ok, muito obrigado, secretário. Ok, muito obrigado.